dos Fatos já está no ar. E para você que gostou do programa de terça-feira, muito obrigada. Fica aqui juntinho com a gente. Para você que talvez não tenha gostado muito, fica com a gente também. Você vai mudar de ideia, eu tenho certeza. Sabe por quê? Hoje temos aqui no nosso palco expressão vocal. Temos também a belíssima e queridíssima Darleide Alves e ainda a companhia agradável do pastor Gilson Brito. Fica com a gente porque o Além dos Fatos começa agora. Revista. Além dos Fatos no ar, e eu já quero começar mandando abraços? Não. Primeiro eu vou anunciar as nossas redes sociais e depois a gente manda abraço. Pode ser? Vamos combinar assim? Então corre lá pro seu Twitter, seu Instagram. Instagram e Twitter é a mesma coisa. @Além dos Fatos NT. @Além dos Fatos NT. O Facebook é um pouquinho diferente. Além dos Fatos, apenas isso, não tem o NT no final. facebook.com/Além dos Fatos. Vai lá no nosso blog também, novotempo.com/Além dos Fatos e você pode fazer um cadastro e receber esta revista aqui, Verdades para o Tempo do Fim, na sua casa, totalmente de graça. E, gente, é tão interessante que eles estavam me explicando que no final dessa revista, ela tem um questionário. Se você responder todo esse questionário e mandar aqui para Novo Tempo, você vai estar recebendo alguns brindes da gravadora, isso mesmo. Além de receber a revista de graça, você ainda recebe alguns brindes da gravadora totalmente gratuitos também na sua casa. Então, vai lá, entra no nosso blog, novotempo.com/Além do Terã. Não apoio e nem me oponho, disse ele. Tudo depende dos detalhes. Pode ser que os embarcadores da outra parte queiram restringir-nos em detalhes, completou Ayatollah. 3 crianças morreram quando o carro que a sua mãe dirigia caiu num lago em Melbourne, na Austrália. As vítimas foram os gêmeos de 4 anos e um bebê de apenas 1. Da Justiça de Milão provocou pânico na manhã de hoje, segundo as primeiras informações ao óbito. Triste, né? Mas agora a gente vai falar de coisa boa. Os abraços de hoje. Eu quero mandar um abraço todo especial para a família da Juliane, que é a Juliane, o papai Felipe e o filhinho Mateus de Mogi das Cruzes. Um grande abraço para vocês. Tenho certeza que a palavra de Deus hoje que vai ser falada aqui vai tocar o seu coração, ok? Quero mandar abraço também para quem esteve hoje com a gente à tarde. A Nayara Almeida de Quixabeira, Bahia. Letícia Souza, ela pediu um abraço especial para a Sociedade Jovem Gênesis 7 da Igreja da Cidade Jardim 3, Paraupebas, no Pará. Um abraço para vocês aí da Sociedade Jovem Gênesis 7. A Alice Zamberlan, ela tá de longe, tá assistindo de longe, tá lá nos Estados Unidos. Um beijo para você, Alice. Beijo também para Priscila, o Célio e o pequeno Pietro. Eles ainda pediram um abraço para o resto da família aqui, os cunhados Renata e Pedro de São José dos Campos e para a amiga Duda. Diz que ela ia infartar quando lesse o nome dela aqui na TV. Duda, um abraço especial para você que é de Mogi das Cruzes. O Helder da Silva, do Rio de Janeiro, também está pedindo um abraço. João Marcos Carvalho, abraço para a família em Jussaral do Saraivas, Maranhão. A gente está chegando longe, hein, gente? João Luiz e paizinha e a irmã Natália. O Jones Alves Dias, beijão para a Igreja Adventista de Parque São Paulo, na Bahia. Quem mais está com a gente aqui? O Edvânio Vunge, de Luanda, na Angola. Gabriel Oliveira, do Rio de Janeiro. Letícia Melo, de Assis, São Paulo. Bruno Maciel, de São Paulo também. Tem uma pessoa aqui que é bem conhecida, de uma das pessoas do grupo aqui que vai estar cantando com a gente, a Licene Henke. Ela é de Brasília. Um beijo para você especial. Eu tenho certeza que o Alisson também está te mandando um beijo especial nesse momento. Bom, beijos e abraços, por hoje é só. A gente vai falar da nossa reportagem especial. Hoje vamos falar sobre depressão. A depressão teria sido a causa da queda de um avião que caiu esses dias, do Germanwings. Vamos dar uma olhada. Os transtornos mentais e comportamentais são a 4ª maior causa de afastamento do trabalho, segundo o Ministério da Previdência Social. Só no ano passado, 222 mil pessoas foram afastadas por esses problemas. Dessas, 83 mil tinham depressão.
Esse teria sido o tormento pelo qual o copiloto Andreas Lubitz, que, segundo as investigações, derrubou de propósito o Airbus da Germanwings nos Alpes franceses, matando 150 pessoas no mês passado. Após especulações depois do acidente aéreo, foi comprovado que Andreas tinha um histórico depressivo. Segundo a Procuradoria alemã, foi encontrado no apartamento de Andreas registros médicos, alguns deles rasgados, e receitas médicas de psicodrópicos, remédios usados para doenças psiquiátricas como a depressão. Dias depois, outras revelações. Promotores que acompanham o caso disseram ter encontrado no computador do copiloto registros de buscas feitas na internet sob métodos de suicídio. Além disso, ele também teria pesquisado sobre o funcionamento das portas da cabine dos aviões e medidas de segurança. Andreas sofria também de um distúrbio chamado de Burnout, que é um esgotamento absoluto do trabalho. Porém, a doença só incapacita a pessoa para o trabalho quando o estágio já é muito avançado, como era o caso de Andreas, que, mesmo assim, decidiu esconder os diagnósticos e continuar atuando como copiloto. O resultado não poderia ser outro. Aquela aparentava ser mais uma viagem tranquila de um copiloto experiente. Mas não era para ele que, segundo investigações, a segunda caixa preta do Airbus A320, Andreas teria acelerado a nave enquanto ela caía. Que triste, né? Embora seja uma doença um pouco silenciosa, escondida, a gente foi para as ruas para saber o que as pessoas acham delas. Depressão é um estado de espírito que você se encontra, certo? Você fica mal, certo? Algum problema, algum motivo, pode ser psicológico, pode ser financeiro, pode ser físico. Eu acho que é um decaimento da pessoa, né? Porque não são todos que têm depressão. Não sei. É uma doença, falando como o médico indica, é uma doença psicossomática, é uma soma de muitos fatores, né? Cara, eu acho que não considero doença, mas é uma coisa que, para mim como evangélico, eu acredito que é coisa do diabo, coisa do demônio. Eu acho que é perturbação mesmo, os outros perturbam demais outras pessoas. É quando algo te falta e você não tem aonde correr, aonde se segurar. A solução é medicação, lógico, não é? E eu creio que a oração também resolve. É só Jesus. Buscar um tratamento, mas também procurar se aproximar mais das pessoas, né? Que umas pessoas em volta também acho que ajuda bastante. E Deus, né? Hoje o ser humano ele está muito raso, sabe? Ele não se aprofunda em nada, ele não busca nada. Eu não digo nem Deus, mas é se conhecer. E ao meu lado está Darleide Alves. Tudo bom, Darleide? A queridinha da Rede Novo Tempo de Comunicação. Obrigada. Tudo bem com você? É um prazer te ter aqui no nosso programa, viu, Muito Darleide? obrigada. Estou feliz também, segundo programa, quase ainda estreia. É a semana da estreia. Parabéns. Obrigada. Perfeito. Mais um programa para enriquecer a grade da Novo Tempo. Amém, que assim seja, que a mensagem de hoje seja alcançada ao coração de várias pessoas que estão nos assistindo. Darleide, eu queria falar um pouco com você a respeito de doenças como a depressão, que podem ter sido a causa de um acidente de avião. Isso é muito sério. Como que a gente pode encarar a depressão? Como uma doença, falta de Deus? Como a gente pode classificar? Eu venho mais como repórter da voz de vários profissionais, e por eu trabalhar há muito tempo com a psicologia e nessa área, sempre a depressão está presente nos meus programas, enfim, nas pesquisas, especializações. A depressão, ela já é de fato uma das doenças que é apontada como a doença do século, por conta de o nível de estresse e adoecimento da mente humana está de tal maneira provocando esse tipo de situação que assusta o mundo. Com referência a este rapaz, provavelmente as causas são múltiplas e mesmo os profissionais não tenha sido só a depressão, somente, né? Exatamente. Mesmo entre vários profissionais há uma divergência, justamente, claro, por falta de conhecer a vida real deste homem, também pelo fato de as doenças mentais se confundirem bastante. Talvez dizer que ele era somente uma pessoa
depressiva, eu digo somente classificando apenas uma doença, talvez seja pouco, mas dá-se indício de que ele estava, sim, debaixo de um transtorno gravíssimo e que levou a esta situação absurda que deixa o mundo perplexo. É isso que eu ia te perguntar, Darleide, dá para perceber quando alguém do nosso convívio tem depressão? Porque aparentemente aquele era mais um voo daquele copiloto e aparentemente ninguém percebeu que ele estava mal. Ana, transtornos, as pessoas que estão em volta têm sim condições de verificar não exatamente que doença acomete aquele indivíduo, aquele parente, aquele amigo. Talvez não saiba fazer o diagnóstico, afinal de contas são pessoas leigas, mas tem condição de avaliar que há alguma coisa errada. Quando alguém diz ter depressão e precisa passar por toda uma avaliação para então ser diagnosticado como câncer, como depressão, é preciso ter um tempo de avaliação. Por exemplo, há quanto tempo esse indivíduo está doente? Há quanto tempo ele demonstra a perca da esperança, o desinteresse pelas coisas que antes gostava? Ou seja, a depressão, ela é nós diríamos leigamente, que é uma tristeza que não acaba. Então, há quanto tempo está? E as pessoas que estão em volta vão perceber se esse indivíduo está fora do seu normal. Agora, que classificação tem essa doença? Precisa de um olhar profissional, precisa de um acompanhamento mais de perto e, então, para dar sinais de busca de ajuda nesse momento em quando é diagnosticado, quando é identificado. A pessoa também precisa querer ajuda, né, Normalmente, se é o caso de uma pessoa que esteja em depressão, ela tem uma certa dificuldade em pedir ajuda. Afinal de contas, o seu estado emocional, mental, a sua condição, nem ao menos lhe permite desejar de pronto. Talvez isso pode até num dado momento sugerir a ela a possibilidade de buscar ajuda, mas ela não tem força. É de fato uma doença gravíssima. Referente a este rapaz, pode ter, segundo os profissionais que estudaram e continuam estudando as causas, ele poderia ser uma pessoa diagnosticada com bipolaridade. Ele talvez entrasse num estado de megalomania e, em outro momento, em estado depressivo. Vê-se que provavelmente aquele rapaz planejou que naquele voo ou num outro voo, alguma coisa do tipo seria feita, quando ele anunciou, segundo a sua namorada, que o mundo saberia da morte dele. Quando ele planeja que o mundo conheça, ouça, saiba da sua morte, ele estaria num estado de megalomania, de grandeza no seu estado de adoecimento mental. Então, não é somente a depressão no caso deste rapaz. Darleide, você com a sua vasta experiência em casos, né, de famílias que têm essa doença na família, tem essa tristeza, você já viu alguém sair da depressão? Depressão tem cura? Sim, os profissionais, de modo geral, a ciência, enfim, vai dizer que não devíamos falar em cura, devíamos falar em controle da doença. Agora, você imagina que alguém que esteja em qualquer situação e tenha qualquer tipo de diagnóstico e ele recebe essa notícia de que não há cura para ele, ninguém em sã consciência, muito menos sem estar em sã consciência, receberia tal notícia e isso o ajudaria em alguma coisa. Então, de modo em geral, disse que não há cura, mas conheço pessoas curadas, conheço pessoas que saíram da depressão e conheço pessoas que foram tomadas pela esperança, remédio que não se vende nas farmácias, tratamento que não se faz em lugar nenhum, a não ser num lugar somente que você vai aprender hoje aqui no Além dos Fatos. Com certeza, hoje a gente tem esse remédio para dar e vender e você vai perceber isso no programa de hoje. A começar por uma boa música cantada pelo grupo Expressão Vocal.
sobre o mar, vai além, meu olhar, cansado de amar, vejo alguém, deve ser uma ilusão, pois vejo passos nas ondas e a terra longe está. O medo me toma, mas ele me oferece paz. Eu conheço um homem que pode andar por sobre o mar. Eu conheço a mão que ele estende pra me levantar. Reconheço a voz que acalma o vento e o meu viver. E essa voz me diz que ter fé é muito mais que crer. Põe os pés sobre o mar, eu vou então o alcançar. Jesus está ali, eu posso ver. Eu não duvido do seu poder. Sei que ele pode, tranquilo nas águas caminhar. Faria o mesmo comigo, só por me amar. Eu conheço um homem que pode andar por sobre o mar. Eu conheço a mão que ele estende pra me levantar. Reconheço a voz que acalma o vento e o meu viver. E essa voz me diz que ter fé é muito mais que crer. Sei que ele pode, tranquilo, nas águas caminhar. Sei que faria o mesmo comigo, só por me amar. Eu conheço um homem que pode andar por sobre o mar. Eu conheço a mão que ele estende pra me levantar. Reconheço a voz que acalma o vento e o meu viver. E essa voz me diz que ter fé é muito mais que crer. Eu conheço um homem que pode andar por sobre o mar. Eu conheço a mão que ele estende pra me levantar. Reconheço a voz que acalma o vento e o meu viver. E essa voz me diz que ter fé é muito mais que crer. Que crer. Oh, oh, oh.
Belíssima música, eu tenho certeza que o programa de hoje vai falar o coração de quem está assistindo, não é verdade, pastor? Amém. Poderosamente, né? Vai sim. E aí, pastor, preparado hoje de novo? Hoje nossa amizade já está mais confiante. O senhor falou que na última vez que a nossa amizade não era feita em porta de bar, não é verdade, pastor? Estou confiando no senhor, então, que hoje o senhor tem uma palavra poderosa aí para falar para os nossos amigos lá de casa. Amém, amém. E aí, como é que tá? Estamos aqui juntos de novo. Graças a Deus. E eu estou animadíssimo. Animado. Pela graça do Senhor, a palavra vai sair, vai alcançar o coração de nós todos. Amém. Pastor, o senhor falou que recebeu muitos recados, né, dos amigos lá de casa. Como é que foi aí verdade. esses dias? Olha, choveu aí de mensagens, palavras tão gentis, gente de várias partes aí do Brasil, amigos dos Estados Unidos, da África. Eu estou assim, lisonjeado com tantos amigos, tantas palavras bonitas que eu vi. Estamos, né, pastor? Graças a Deus. Um programa que vai dar muito certo, eu tenho certeza que vai tocar o seu coração. Fica com a gente, porque no segundo bloco, este homem de Deus vai falar o seu coração, eu tenho certeza. A gente volta já já. Bendito seja o nome do Senhor. É pela graça, pela bondade, pela misericórdia do Senhor que nós estamos juntos outra vez. E eu estou muito contente por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor está me dando de poder outra vez estar junto com você. Isso para mim é um grande privilégio. Como o Senhor é bom, não é? Como o Senhor é maravilhoso. Cada dia que passa, eu vou aprendendo mais que vale a pena servir o Senhor, amar ao Senhor e andar nos seus caminhos. Eu espero que esteja tudo bem aí com você, que esteja tudo azul aí na sua vida. Se bem que a gente fala assim, mas sempre tem um probleminha ou outro, não é? Mas não precisa ter medo, não. Nós temos aí que olhar para frente. Quem confia no Senhor sabe que o Senhor reina, que o Senhor é soberano. A mão de Deus pode ser invisível, mas ela é sempre invencível. Por isso, acredite, o Senhor ele pode estar em silêncio, mas Ele nunca está ausente. Não confunda o silêncio de Deus com a ausência dEle. O Senhor está sempre perto de nós. E a despeito dos problemas, das dificuldades da vida, nós temos que avançar com segurança, confiantes de que o Senhor cuida de nós e Ele tem planos maravilhosos para nós, muito mais extraordinários do que o melhor que a gente pode imaginar. Eu quero ter o prazer de orar com você agora, antes de nós termos a reflexão bíblica. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos juntos mais uma vez, através da TV Novo Tempo. Obrigado porque agora vamos refletir um pouquinho nos Teus planos para a nossa vida. Te peço, Pai bondoso, que estejas conosco, ilumines a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Eu estou pensando num homem muito parecido comigo, e parecido com você também. Ele era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Mas um dia, esse homem, ele orou para que não chovesse. E a Bíblia diz que não choveu, por 3 anos e 6 meses. E depois esse homem orou de novo para que chovesse, e Deus mandou chuva em abundância. Você sabe sobre quem estou falando? A quem estou me referindo? Profeta Elias, um grande homem de Deus, um homem fiel ao Senhor, muito simples, porém guerreiro, um homem de fé, um homem destemido. A história de Elias é fascinante. Eu pensei em nós, de forma resumida, imaginarmos primeiro o contexto no qual Elias surgiu em Israel. Se você analisar a história bíblica, especialmente nos livros dos reis e das crônicas, você verá que quando Elias surgiu, o povo de Israel vivia um momento muito difícil, sobretudo no aspecto espiritual. A Bíblia diz que depois que os judeus se estabeleceram na terra prometida, na Palestina, depois de alguns séculos, eles passaram a viver o regime de monarquia, eles passaram a ter rei. O primeiro rei foi Saul, depois Davi e depois Salomão. Após o reinado de Salomão, após esse reinado de Salomão, a Bíblia diz que houve um conflito interno em Israel.
houve uma guerra civil e o povo de Israel se dividiu em 2 reinos. O reino do norte, tendo como capital a cidade de Samaria, formado por 10 tribos, e esse reino ficou conhecido como Reino de Israel. E o reino do sul, os que ocuparam a parte sul da Palestina, 2 tribos, Judá e Benjamim. O reino do sul teve como capital a cidade de Jerusalém e ficou conhecido como o Reino de Judá. Vamos esquecer um pouquinho o reino de Judá e pensar somente no reino de Israel, o reino do norte. Porque foi no reino do norte que Elias desenvolveu o seu ministério profético. Veja, a Bíblia diz que o período em que durou, quando a gente analisa as dinastias diferentes no reinado do norte, foram 19 governantes diferentes, a gente vê que o reino do norte durou aproximadamente 200 anos, com seus 19 reis diferentes. Até que finalmente em 722 a.C., os assírios invadiram Samaria e destruíram completamente o reino do norte. Desses 19 governantes, aliás, esses 19 governantes, todos foram ímpios. Segundo a palavra de Deus, na linguagem bíblica, foram homens que fizeram o que era mal perante o Senhor. Um destes homens, desses reis, foi Acabe. Acabe foi um péssimo rei. Está escrito, inclusive, que ele foi pior do que todos os seus antecessores. Se os seus antecessores já foram ruins, imagine Acabe. Agora, um detalhe curioso em relação a Acabe. Quando a gente analisa a história dos reis de Israel, que antecederam Acabe, não há referência à esposa de nenhum deles. Mas quando a gente chega na história de Acabe, aí logo a Bíblia apresenta a esposa de Acabe, que se chamava Jezabel. Jezabel aparece na Bíblia, eu imagino que pelo menos por 2 razões. Uma, porque era uma mulher extremamente autoritária, uma mulher mandona. Eu não sei se você já viu alguma dessas por aí. Fala sério, tá assim, não é? Tem muita por aí. Jezabel era assim, autoritária, mandona. Em realidade, a administração de Acabe era um governo de saias, porque era Jezabel que mandava. Jezabel era o poder por trás do trono. Os 22 anos de administração de reinado de Acabe, em realidade, foi o reinado de Jezabel. Tremenda essa mulher. Ela fazia o que queria. Naquele tempo, naquela cultura, às vezes surgia uma mulher que mandava no marido. Isso naquele tempo, né? Naquela cultura. Hoje, em nossa cultura, às vezes surge um homem que não é mandado pela mulher. Misericórdia, misericórdia. A mulherada está mandando, hein? Antes elas queriam a igualdade, agora elas estão convictas quanto à superioridade. Tadinhos dos machos. Ai, ai, eu só estou provocando você, só para lhe provocar. Na verdade, eu não vou me meter nessa confusão, não. Eu vou deixar isso para Darleide, consultório de família, todas as terças às 21 horas. Você vai lá que Darleide, com a sua suavidade, gentileza, mas com profundidade e segurança, ela resolve esse problema aí para nós. Mas o fato é que, no caso de Jezabel, ela era realmente muito mandona. Outra situação, porque eu imagino que Jezabel é mencionada, é que Jezabel era adoradora de um deus pagão fenício chamado Baal. Baal era considerado o deus da chuva e da fertilidade. Os fenícios acreditavam que Baal regulava as estações do ano, de modo que ele era o responsável pelas colheitas fartas, abundantes. Olha, que ideia, né? Que ideia tola e lamentável. Mas era assim que Jezabel pensava. Ela era filha de um rei de Sidom, na Fenícia, e esse rei, inclusive, diz a Bíblia, era sacerdote, sumo sacerdote, ou seja, sacerdote principal de Baal. Por sinal, o nome do pai dela era Etbaal. Quando Jezabel veio para Israel, casando-se com Acabe, ela trouxe sua herança religiosa. Jezabel, ela trouxe, inclusive, também na bagagem, vários profetas e sacerdotes de Baal. Gente que veio com a missão de
disseminar essa cultura pagã, essa cultura idólatra em Israel. Veja que coisa mais triste, não é? Que coisa mais lamentável. Esses homens, sacerdotes e profetas de Baal, eles se espalharam por todo Israel. E então eles iam disseminando essa cultura idólatra. E interessante, eles eram sustentados pelo rei, eram sustentados pelo governo. Foi nesse quadro que o profeta Elias surgiu. É nesse cenário, nesse contexto de Israel. O profeta Elias surge, na verdade, como um meteoro para iluminar o céu escuro dessa noite espiritual na qual o povo de Deus estava. E ele era um homem destemido, ele era um homem corajoso. Se você abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, a partir do capítulo 17, aí você vê a história de Elias sendo introduzida, sendo apresentada. Capítulos 17 e 18 de 1 Reis, vários eventos acontecem ali, mas eu vou mencioná-los rapidamente, porque o meu interesse hoje é de nós refletirmos um pouco mais no que está no capítulo 19 de 1 Reis. Os eventos são os seguintes: Elias, por ordem de Deus, vai diante de Acabe. E ele diz, olha, por determinação do Senhor não vai chover sobre a terra. Isso para mostrar a tristeza de Deus quanto à condição espiritual do seu povo. E outra razão, é claro, para mostrar para o povo e para o próprio rei, para a rainha, afinal de contas, quem é que tem o controle da natureza? Quem é o soberano do universo? Assim que Elias entrega essa mensagem, essa revelação divina, o Senhor orienta Elias para ir e se colocar num lugar à parte, à beira de um riacho. E a Bíblia diz que ali ele foi alimentado e cuidado por Deus. Depois o Senhor orienta Elias para ir a uma cidade chamada Sarepta, que ficava em Sidom, região de Jezabel. Acabe e Jezabel jamais imaginariam que Elias estaria ali. E lá em Sarepta, Elias foi cuidado e foi alimentado por uma viúva pobre. Evidentemente, Deus fazia um milagre e o alimento se multiplicava. Um dia, aconteceu que o filho daquela mulher, filho único de uma mulher viúva, ele faleceu. E Elias teve a coragem de fazer uma oração, pedindo a Deus que ressuscitasse o garoto. Interessante que até aquela época não há nenhum precedente, não há nenhuma situação anterior em que algum morto houvesse sido ressuscitado. Mas Elias teve a coragem e orou para que o garoto ressuscitasse e Deus ouviu a oração de Elias. Olha que coisa tremenda, não é? Mas aí, na sequência, o Senhor disse para Elias voltar a Acabe e anunciar a chuva. E Elias foi lá e anunciou a chuva. Mas antes da chuva cair, Elias disse assim, Acabe, chame todos os sacerdotes e profetas de Baal e reúna também todo o povo de Israel. Vamos juntos ao Monte Carmelo. Quando chegaram ao Monte Carmelo, então Elias disse assim para os sacerdotes de Baal, vocês façam um altar dedicado ao Deus Baal e eu farei um altar dedicado ao verdadeiro Deus, o Deus de Israel. E vocês e eu, nós colocaremos sacrifícios sobre os altares. E o Deus que responder à oração com fogo, este é o verdadeiro Deus, a quem o povo de Israel vai adorar a partir de hoje. E ele combinou isso com o povo, e combinou com os sacerdotes de Baal. E então diz a Bíblia que os sacerdotes de Baal oraram, clamaram e pediram a Baal que mandasse fogo do céu. Mas eles clamavam e nada aconteceu. Então o profeta Elias se aproximou do altar do Senhor. E ele orou, e a Bíblia diz que caiu fogo do céu e consumiu de forma extraordinária aquele sacrifício. E todo o povo nessa hora gritou, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias aproveitou a empolgação do povo e que o povo nessa hora estava percebendo claramente que aqueles homens ímpios, aqueles homens vis, aqueles homens imorais, estavam ali apenas para confundi-los, para ludibriá-los. Então Elias disse, tá bem, pois agora vamos exterminar com esse câncer, vamos tirá-lo completamente de Israel. E a Bíblia diz que Elias e o povo de Deus, eles mataram todos aqueles profetas de Baal. Tremenda situação, não é? E então Elias orou e disse, ó Deus, agora cumpre tua promessa e manda a chuva. E a chuva caiu em abundância. Um detalhe, Acabe sai do Monte Carmelo e volta para Samaria. Quando chega ao seu palácio, ele conta para Jezabel o que aconteceu no Carmelo. E aquela mulher ímpia, em vez de se render ao Senhor diante de manifestação tão grandiosa de quem verdadeiramente é Deus, Jezabel endurece ainda mais o seu coração.
E ela chama um mensageiro e diz assim: vá até o profeta Elias e diga para ele que eu disse que os deuses poderão fazer comigo o que quiserem, se até amanhã, nesse mesmo horário, Elias não estiver morto. Que mulherzinha, hein? Que mulher terrível. E o mensageiro foi lá e contou para Elias, levou a mensagem. E quando Elias ouviu a mensagem, ele estufou o peito, respirou fundo e disse assim: pois agora você volte para aquela mulherzinha lá e diga para ela que eu estou sob a sombra do Altíssimo, que eu não tenho medo de mulher, que eu não tenho medo de ameaça de uma mulher ímpia. Não, sem problema. O Deus que sempre cuidou de mim vai cuidar mais uma vez. Diga para ela que eu vou seguir cumprindo a minha missão com alegria. Foi assim que Elias disse, não é? Foi essa atitude de Elias? Oh, que pena. Não foi. Definitivamente não foi essa. Você se lembra que Tiago diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Elias era um homem de carne e osso, de músculos e sangue. Elias não era uma máquina, assim como você e eu também não somos. O que corre em nossas veias não é óleo diesel, o que corre em nossas veias é sangue. Nós somos apenas homens e mulheres, somos apenas seres humanos. Elias entrou em realidade no estado de depressão. Eu quero convidar você para abrir agora o texto bíblico. Se você está com sua Bíblia, tem acesso às Escrituras, vamos analisar juntos o que diz o texto bíblico. Está escrito, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versos 3 e 4. Olha só como diz o texto. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Que situação triste, não é? Elias temeu, diz a Bíblia, e ele entrou em desespero, ele ficou extremamente desanimado, tenso, e ele se levantou não para cumprir uma missão de Deus, como fez em todas as vezes anteriores. Agora, diz a Bíblia, ele levantou para fugir, para salvar a sua vida. E ele foi até Berseba, que era a fronteira sul de Israel, deixou ali o seu moço, aquele que lhe auxiliava, que lhe ajudava, e partiu para a solidão do deserto. Elias passou o dia inteiro seguindo por um lugar inóspito, árido, sem vida, até que finalmente, fisicamente exausto, emocionalmente exaurido, Elias se lança debaixo de uma árvore e ele, como diz o texto, pede para si a morte. E ele disse: basta, eu não aguento mais. Então adormeceu, dormiu. Quando li pela primeira vez esse texto, fiquei pensando, mas como pode? Este homem de Deus, sabe, aqui tem uma grande lição para você e para mim. A lição é que mesmo homens e mulheres de Deus, pessoas que confiam no Senhor, estão sujeitos a momentos de desânimo, de tristeza. E às vezes acontece dessa tristeza se intensificar, dessa tristeza demorar, e isto se aprofundar num caso grave de depressão. Amigos, amigo, amiga, você que está aí me assistindo, nós precisamos ter muito cuidado quando nós condenamos uma pessoa por estar depressiva. Segundo os estudiosos, os médicos, existem pelo menos duas causas para a depressão. Uma, por conta de um desequilíbrio da química cerebral. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Isso falando, é claro, de uma forma simples e direta. E uma segunda causa para a depressão seria algum evento estressante. Algo tipo a morte de uma pessoa muito querida, uma situação de desemprego inesperada, ou mesmo um divórcio conturbado. Estas são possibilidades, eventos estressantes que, se a gente não soubermos lidar com essas coisas, nós podemos entrar num quadro de depressão. E outros dizem que, muitas vezes, os dois fatores são combinados. O desequilíbrio da química cerebral associado ao evento estressante. E o evento estressante passa a ser o desencadeador da depressão. E o que fazer nesses casos? Nós precisamos buscar ajuda.
Talvez eu esteja falando para alguém nessa hora e provavelmente esteja falando sim. Talvez você já esteja, inclusive, se tratando da sua depressão. E você faz bem, porque depressão é uma doença. E nós precisamos buscar tratamento sim. Se nós não conseguimos resolver o problema por nós mesmos, ou com a ajuda de um amigo ou de outro, nós precisamos buscar uma ajuda especializada. E você faz bem se está fazendo isso. E se você imagina que pode estar depressivo, procure orientação. Talvez você esteja mesmo. Você já percebeu que há muito preconceito em relação às doenças de ordem mental, psíquica, emocional? De modo geral, há muito preconceito em relação a isso. Hoje eu estava pensando, se alguém está com um problema de vista, por exemplo, você não, de repente percebe que não está enxergando bem. Você ora sobre isso? Ora. Se você é um cristão e você tem a oração como hábito, a gente fala com Deus tudo o que acontece conosco, né, de coisas boas e ruins, de alegres e tristes. Então, certamente, você vai falar com Deus na sua oração e dizer, Senhor, eu tenho pensado, parece-me que eu não estou enxergando bem tudo, eu peço que o Senhor me ajude nesse sentido. Mas no dia seguinte, você provavelmente vai procurar um oftalmologista. E ele vai examinar você e se considerar que você necessita de óculos, vai lhe dar uma receita, você vai a uma loja, a uma ótica e vai colocar seu óculos. Ah, isso significa que você não confia em Deus? Claro que não, não tem nada a ver. Não é? Mas por que quando alguém está depressivo, pensa que não deve procurar um terapeuta, um psicólogo ou um psiquiatra, porque isso pode ser evidência de falta de fé em Deus? Claro que não. Não devemos pensar essas coisas. Permita-me lhe dizer com franqueza, nossa ignorância é que muitas vezes alimenta esse nosso preconceito. Eu tenho visto muitas pessoas por aí que são homens e mulheres de Deus e que às vezes vivem em momentos assim, em que estão abatidos e que precisam de ajuda. E eu lhe digo mais, se você se ajuda no sentido assim de terapia, se isso não for suficiente para você e você precisar ir ao encontro de um psiquiatra, vá. Naturalmente, um conselho, procure alguém que tenha princípios e valores semelhantes aos seus, por ser essa uma área muito delicada, mas procure ajuda, não tenha receio. E se for preciso usar a medicação, também deve usá-la. O Senhor deu inteligência para o desenvolvimento da medicina, o Senhor que dá inteligência para os homens, o Senhor que dá inteligência não somente para os médicos, mas também para os cientistas, pesquisadores, que fazem os remédios e as medicações. Então, a gente não deve ter preconceito com isso. Nós devemos sim, se necessitamos, buscar ajuda. Quando você não busca ajuda e a depressão se intensifica, você se machuca e machuca as pessoas que estão perto de você, isso pode chegar a uma situação extrema, como lamentavelmente ocorreu com esse jovem alemão que acabou derrubando o avião lá na França. Pela graça de Deus, isso jamais vai acontecer com você e nem comigo, mas é preciso ajuda. Não tenha preconceito de buscar ajuda. Sabe, eu preciso voltar a falar com você a respeito de Elias, porque a história de Elias é fascinante. A Bíblia diz que ele estava ali dormindo, debaixo da árvore, quando um anjo de Deus lhe tocou. E Elias acordou e o anjo disse assim, levante-se, Elias, é hora de você comer e beber. E olha, tem aqui um pãozinho quente para você e uma água bem fresquinha numa vasilha. Que coisa linda. Então Elias foi e comeu e bebeu, e a Bíblia diz que ele dormiu. E eu imagino o anjo ali ao lado de Elias, olhando Elias dormir. Então, depois de algumas horas, o anjo acordou Elias de novo e disse, olha, do jeito que você está desanimado, do jeito que você está apavorado, do jeito que você está correndo de Jezabel, você vai parar longe, sua viagem vai ser longa, então, olha, come mais um pouquinho, bebe mais um pouco. E a Bíblia diz que com a força daquela comida, daquele alimento, Elias viajou 40 dias até o Monte Horebe, o monte de Deus. Eu fico pensando, e eu preciso lhe dizer isso, quando você se aproxima de uma pessoa depressiva, e lhe toca com carinho, quando você lhe diz palavras amáveis, quando você não condena, não critica, não despreza, quando você oferece pão e água para o depressivo, você está agindo como um anjo de Deus. Você está agindo como o Senhor Jesus agiria se estivesse no seu lugar. Talvez haja na sua casa, talvez haja entre seus amigos, alguém que está precisando de um toque carinhoso, alguém que está precisando de uma palavra amável, alguém que esteja precisando
de pão e de água, para ter forças, para seguir vivendo. Pense nisso. E aí a Bíblia diz que Elias, quando estava lá no Monte Horebe, ele entrou numa caverna para passar a noite. A caverna do desânimo, da desmotivação, a caverna da dúvida, a caverna da tristeza. Mas agora não vai o anjo do Senhor, agora vai o próprio Senhor ao encontro de Elias. E a Bíblia diz que Elias ouviu a voz do Senhor dizendo assim: que fazes aqui, Elias? E ele disse: ah, Senhor, eu tenho sido tão zeloso, mas os filhos de Israel mataram todos os outros profetas, eles derrubaram os altares. Os filhos de Israel, Senhor, eles destruíram, quebraram a aliança que fizeram com o Senhor, e eu fiquei sozinho, e por isso que eu estou aqui, Senhor. Eles querem inclusive me matar. Aquela choradeira, mas é assim mesmo. O Senhor deixou Elias chorar. Às vezes a gente precisa chorar, precisa desabafar, e precisamos de gente que se dispõe a nos ouvir. Mas aí em seguida o Senhor disse assim: Elias, está meio escuro aqui, vamos lá para fora. E a Bíblia diz que Elias percebeu um vento muito forte fora da caverna, mas o Senhor não estava no monte, no vento, digo. Elias percebeu um terremoto, o Senhor não estava no terremoto. Elias percebeu um fogo, o Senhor não estava no fogo. Até que Elias notou, diz a Bíblia, um cício suave, um murmurinho bem suave, bem leve. E como um imã, aquele silêncio de Deus, aquela brisa de Deus atraiu Elias para fora da caverna. E outra vez ele ouviu o Senhor dizendo: que fazes aqui, Elias? A pergunta de Deus não tinha nenhuma intenção de condená-lo, criticá-lo, muito pelo contrário. O Senhor só queria fazer Elias refletir. E Elias mais uma vez chora e disse: eu tenho sido extremamente zeloso, mas os filhos de Israel mataram, quebraram a aliança, destruíram os altares, eu fiquei só. E depois que Elias chorou bastante, aí então o Senhor disse assim: filho, levante-se agora e volte ao teu caminho, cumpra a sua missão. Vai ungir um novo rei sobre a Síria, um novo rei sobre Israel. E tem um detalhe: procure um jovem chamado Eliseu, e você vai chamá-lo para que ele lhe siga, você vai prepará-lo para ser o seu sucessor. Louvado seja o Senhor. Elias atendeu a orientação do Senhor e foi. Mas antes que Elias saísse, o Senhor disse assim: e tem um detalhe, filho. Eu ainda tenho em Israel 7.000 cujos joelhos não se dobraram diante de Baal. Em outras palavras, cuidado com essa generalização negativa, com essa ideia de que você está só. Você não está só. Eu tenho meus filhos fiéis e você é um deles. Por isso vá e cumpra a sua missão. Como o Senhor é maravilhoso, não é? Nós vamos ouvir agora uma música. O grupo Expressão Vocal vai cantar mais uma vez. Você reflita nessa mensagem tão linda. Essa mensagem, na verdade, completa o que eu estou acabando de dizer para você. Ouça com atenção. Eu me lembro de ter amado você antes de existir. Eu me lembro de ver você clamar, me pedindo perdão. E eu me lembro de vê-lo chorar, pedindo forças para continuar. E agora estás em silêncio e de mim se esqueceu. Eu ainda estou de braços abertos aqui, só esperando você decidir. Estou sentindo saudades de ouvir você o meu nome chamar. Carrego as marcas em minhas mãos, comprei tua vida com meu coração. Me entreguei por te amar. Tantos sonhos eu planejei pra você, só pensando em fazer-te feliz. Quantas bênçãos eu sempre derramei, eu cuidei de você. Mas ainda existe um sonho em mim, de vê-lo para os meus braços voltar. E
eu farei o que preciso for pra te ter ao meu lado. Estou de braços abertos aqui, só esperando você decidir. Estou sentindo saudade de ouvir você o meu nome chamar. Carrego as marcas em minhas mãos, comprei tua vida com meu coração. Me entreguei por te amar, por você esperarei. O tempo eu romperei até poder te abraçar e dizer: quero dizer que ainda amo você. Eu amo você, espero você. Estou de braços abertos aqui, só esperando você decidir. Estou sentindo saudade de ouvir você o meu nome chamar. Carrego as marcas em minhas mãos, comprei tua vida com meu coração. Me entreguei, oh, me entreguei por te amar. Bendito é o nosso Senhor. Que maravilha. Como o Senhor é bom, não é? Como o Senhor é maravilhoso. Eu estava aqui me lembrando do Salmo 34, verso 18. Sabe, quando estamos depressivos, pensamos que todos nos abandonaram, inclusive o Senhor. Mas esse é um grande equívoco. O nosso cérebro está nos enganando nessa hora. Salmo 34, 18 diz: perto está o Senhor, daquele que tem o espírito quebrantado, daquele que está com o coração abatido. O Senhor está perto de você, está perto de mim em todos os momentos, inclusive e sobretudo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Creia nisso. O Senhor está com sua mão estendida sobre você, assim como esteve sobre Elias. E olha um detalhe interessante. Elias saiu dali, seguiu, cumpriu o seu ministério, seguiu cumprindo o seu ministério com maior eficiência ainda do que anteriormente. Eliseu se aproximou de Elias e tornou-se não apenas o seu discípulo, mas o seu amigo. E aí diz a Bíblia que um dia Elias e Eliseu andavam num campo aberto, quando de repente anjos de Deus levaram Elias para o encontro com o Senhor. Elias andou tão perto de Deus, Elias teve sua experiência, sua vocação ministerial, profética tão renovada, que o Senhor decidiu que Elias não deveria passar pela morte, então o Senhor levou Elias para estar na sua presença. E olha aqui mais um detalhe, 900 anos depois de Elias ter sido levado para o céu, quando Cristo estava aqui na terra e levou 3 dos seus discípulos ao alto de um monte, então diz a Bíblia que Moisés e Elias apareceram juntos de Jesus. Os discípulos viram e ficaram encantados. E sabe o que Moisés e Elias falavam para Jesus? Eles confortavam Cristo quanto ao sacrifício pelo qual Jesus iria passar. Que coisa linda. Que Deus abençoe você. Assim como Deus usou Elias, Ele poderá usar você, inclusive depois dos seus reveses, das suas tristezas, como um grande homem de Deus. Eu quero orar com você agora. Vamos orar juntos. Pense em Deus comigo. Pai querido, ó Deus, Tu sabes todas as coisas, Senhor. Se tem alguém sofrendo, alguém que esteja abatido nessa hora, precisando da Tua paz, da Tua presença, da Tua cura, da Tua libertação, eu te peço, meu Deus, que coloques Tua mão sobre esse Teu filho ou filha, que Tu lhe restaures, que Tu lhe ajudes, que Tu lhe ergas, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 11, verso 1, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Que Deus lhe abençoe. Um abraço. Tchau.